Queridos, eu estive falando com Deus hoje, e eu tinha 3 mensagens. Na verdade, eu tenho 3 mensagens que eu poderia estar ministrando nessa noite, neste lugar. Eu tinha uma que eu tinha colocado sobre a volta de Jesus. Eu queria falar sobre as características, algumas coisas que tem na volta de Jesus. E eu pensei em ministrar ela hoje, mas preferi jogá-la para o culto de ceia. Tá bom? Então, ceia, provavelmente, se Deus me der a graça de estar aqui, eu estarei ministrando sobre a volta de Jesus, que é uma das coisas que nós não podemos nos esquecer aqui do Evangelho. Outra ministração que eu pensei em dar era sobre discernir a vontade de Deus, ou discernir os projetos de Deus sobre a nossa vida. E era uma ministração que eu já tinha o tema, já tenho o cronograma, vamos dizer assim, o início do esboço, os textos, e eu quase ia ministrar. Na verdade, quando eu terminei de ministrar na quinta-feira agora, eu já comecei a imaginar que eu poderia ministrar algo semelhante no domingo. Mas também, antes de eu fazer a viagem, não sei se você estava aqui, eu tinha falado sobre falar também sobre uma ministração a respeito de finanças, talvez até um seminário. Mas um seminário é meio corrido, podemos deixar para frente. Mas eu posso fazer uma ministração ou outra. Por quê? Eu escolhi essa. Porque essa semana nós estamos vendo tantas casas de apostas, tantas pessoas aí presas por questões de jogos e outras coisas mais. E aí, normal. Mas se você for apurar mais os dados, você verá que a maioria das pessoas que são lesadas são pessoas assalariadas, que estão recebendo benefícios e, pasmem, muitos frequentam a igreja. E Jesus, se você pegar o ministério dele aqui na terra, ele sempre estava contemporâneo. Tanto é que em uma determinada vez, ele falou o seguinte, vocês acham que aquela torre que caiu sobre aquelas pessoas e matou, se não me engano, acho de 12 ou 18 pessoas, é porque eles eram mais pecadores do que outros? Veja, Jesus ele ia começar a trazer um ensino e utilizou uma manchete bem atual daquela época que ele estava. E como cristãos, nós vemos que tanto o apóstolo Paulo, principalmente Paulo, ele é sempre indagado a determinadas coisas, e ali ele dá conselhos, e ali ele dá direcionamentos, e ali ele pega princípios da palavra de Deus, tanto para casamento, como para a criação de filhos, como para a fé, como nós devemos nos portar, devemos até mesmo nos vestir. E a Bíblia fala muito também sobre princípios que nós temos que ter para reger a nossa vida financeira, porque tudo quanto Deus nos entrega é para a glória dele. E que você possa ter uma vida financeira condizente com um padrão cristão, para que as pessoas ao olharem para você possam falar, eis ali um homem ou mulher de Deus, que Deus tem dado o dom da administração, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado riquezas, Deus não tem deixado aquela pessoa passar necessidades, aquela pessoa está livre de dívidas, livre de cobrança, livre de agiota, não está colocando o seu dinheiro, não está investindo o seu dinheiro naquilo que é errado, que vai dar problema, não está andando com pessoas que só vão levar ele para baixo. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e nós vamos ler esse texto que fala sobre a multiplicação dos pães. E nesse texto que fala sobre a multiplicação dos pães, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Ele vai ser o texto que nós vamos utilizar, capítulos, versículos, no qual nos mostra sobre princípios da palavra de Deus que deve reger a nossa vida financeira. Por isso, o tema dessa ministração é o cristão e as finanças. E como eu disse, como igreja nós temos que tratar de todas as áreas. E se a Bíblia fala muito sobre finanças, fala sobre como devemos nos portar diante dos nossos familiares, do nosso cônjuge e de terceiros, nós temos que aplicar também isso em nossa vida, esses princípios que a palavra de Deus nos exorta a ter, amém?
Vamos iniciar do versículo de número 34. O som tá bom para vocês? Tá? Se quiser baixar um pouquinho o ventilador, porque pode colocar ele no 80, que não vai mudar muito aqui dentro não, já que não tem água. Então se quiser baixar um pouquinho o som do ventilador, principalmente aquele de trás ali, ajuda. Amém? Estou um pouquinho fanho por causa do ar-condicionado. E nesse calor fica difícil, mas conto com a compreensão. Quem está no fundo está me ouvindo direitinho, tá? É isso que interessa. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Vamos parar até aqui, porque eu vou estar lendo, eu vou estar colocando aqui os itens, e vou estar sempre trazendo aqui o versículo que nós vamos estar pegando o princípio dele e aplicando na mensagem, na ministração. Veja, esse texto aqui, nós podemos achar 5 princípios que tem nele, que é: gaste menos do que você ganha, tenha um orçamento, tenha em conta os seus investimentos, avalie sempre o risco e use o crédito de forma inteligente e responsável. Esses 5 princípios que eu acabei de falar estão intrínsecos aqui dentro dessa mensagem e nós vamos extrair então. Veja, no versículo de número 34 que nós acabamos de ler, a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Primeira coisa que temos que ter é uma visão pastoral de suprir as necessidades e não as vontades. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus, a Bíblia diz que ele viu aquela multidão e ele teve uma visão pastoral, porque viu que eram como ovelhas sem pastor. E eles viu ali não a vontade deles, mas viu que eles tinham uma necessidade. Queridos, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Você não pode gastar ou investir naquilo que é supérfluo. Não devemos agir na emoção, mas ponderando tudo. Amém? Pondere tudo. Primeiro princípio que nós pegamos aqui deste texto, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é multiforme, ela é viva, ela pode ser utilizada em várias coisas, de milagre, de sinal, de cura, de poder, mas também podemos pegar esse texto e entender aqui um projeto. Jesus viu que eles tinham uma necessidade e queria suprir aquela necessidade. E quantos de nós, como crentes em Cristo Jesus, que temos a palavra de Deus que é um tesouro ou não é? Tem princípios de vida, de prosperidade, de bênção, nos esquecemos, e ao invés de andarmos condizentes com os princípios bíblicos, ficamos condizentes com o princípio do mundo, e o princípio do mundo é ganância, é gastância, é avareza, é você pegar aquilo que não tem, e gastar naquilo que você não precisa. Quem aqui já foi em Caldas Novas? Gente, tem gente que não foi em Caldas Novas? Talvez você está morando tem pouco tempo aqui e não teve tempo. Mas se você nunca foi em Caldas Novas, e você é casado, pelo amor de Deus, pega a sua esposa, seus filhos, vai passar um dia. Nem que seja para pegar conjuntivite, mas vai um dia. Amém? Mas vá um dia, para os seus filhos voltar com virose, vomitando, tem diarreia, mas foi uma experiência. Amém? Experiência bonita. Em Caldas Novas, você que já foi lá pelo menos uma vez nesses últimos anos, pelo menos eu acho que dito nos últimos 10 anos, quando você está ali, e ali naquela região do centro, quando é durante o dia, você vai procurar algum lugar para comer. Talvez você que está nos acompanhando não é de Goiás pelo YouTube. Aqui nós temos um lugar, a gente não tem praia, mas tem Caldas Novas, viu? Que é o que a gente vai para curtir. E ali no centro da cidade sempre tem uns vendedores dando aquela dica: ó, você quer passar um dia ali no clube? Vem aqui e faça uma, como é que fala? Nem entrevista não.
Uma palestra, participe de uma palestra aqui, e no final você vai ganhar ali um ingresso, e às vezes alguns dão até o almoço, né, para você participar ali, não é assim? Quem já participou disso? Oh, meu Deus do céu. E a gente participa, e aquilo que seria 15 minutos, que eles falam que é rapidinho, torna quase 2 horas. Mas você está lá, você fala, não, agora eu estou aqui, eu vou pegar esse ingresso. Só que essa palestra, queridos, o cara quer te empurrar um apartamento que é seu e de mais 5, geralmente. Não é assim, geralmente, que se faz lá? E que você não pode usar a hora que você quer, não. Você tem que usar ali em determinados momentos do ano. É uma complicação. E aí eles fazem aquela pressão. E aí eles colocam um preço e depois você não quer, e eles falam que vai chamar o gerente, e chama o supervisor, e chama o coordenador, chama o dono, e de repente eles vão abaixando e faz aquela pressão e fala, ó, você vai perder uma chance de ouro, que daqui 2 anos você não vai conseguir mais achar isso, e aquela pressão. Só que eu, Samuel, filho de mineiro, quando eu falo uma coisa, acabou. E eu falo, meu amigo, eu estou aqui para o ingresso, eu não vou comprar. Pode ser prestações de R$100, eu não vou comprar. Primeiro, eu falo, por quê? Não é uma coisa que eu quero investir. Eu venho aqui uma vez por ano, e olhe lá, eu não venho aqui direto. Não é necessário isso na minha vida. Segundo, terceiro, eu não tenho vontade alguma de comprar. E eu não vou comprar. Porque é uma coisa que, pelo que eu estou vendo aqui, nem dá para eu alugar para ganhar dinheiro com isso aqui. Mas tem pessoas que ali na emoção, tá vendo? É uma chance que a gente não vai perder. E um olha para o outro, a gente vai perder essa chance. E quando você vê, está comprando. Acredito que temos aqui advogados, ou pelo menos você conhece alguém que já teve que chamar algum advogado para quebrar o contrato de alguém que comprou um apartamento lá e se arrependeu e falou, nunca usei, não sei por que eu comprei aquele negócio. Eles fazem uma lavagem cerebral. Por quê? Porque eles tocam em pontos que quando você vê ali na emoção, você faz uma compra. E amados, nós temos que ficar ligados com isso, porque estamos vivendo em tempos de perigo. O cristão tem se endividado, o cristão tem andado procurando agiotas, o crente tem feito dívidas que ele não consegue pagar, e como crentes em Cristo Jesus, seguidores da palavra de Deus, que andamos nos princípios da palavra de Deus, nós não podemos deixar isso chegar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu estava lá em São José dos Campos e o pastor Carlito, ele disse que ele conhece muitos crentes que estão perdendo tudo por causa de jogo tipo do tigrinho. Queridos, eu nem sei como é que funciona isso. Mas tem pessoas que ganham um salário mínimo e perdeu tudo por causa de jogos. Perdeu tudo por causa de pirâmides financeiras. Crente não pode ter esse tipo de ganância em ser dominado pelas riquezas. Aquilo que tem que estar dentro do seu coração, sendo o centro, é a presença de Deus. Porque quando você estiver cheio da presença de Deus, quando Cristo Jesus for a sua maior recompensa, o dinheiro é um acessório e não o Senhor da sua vida. Queridos, a Bíblia, quando ela nos ensina determinadas coisas, ali não está à toa. Por isso que Jesus fala, não há como você servir a 2 senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro. Não há como servir a Deus, o Senhor, e às riquezas, em outras traduções, e a mamão. Por quê? Porque o dinheiro, muitas das vezes, se torna um Deus na nossa vida, que estamos ansiosos por ele em nós, e podemos fazer de tudo para conquistá-lo. E é por isso que tem pessoas que fazem de tudo, coisas loucas, das mais absurdas, por causa do dinheiro. Não venha ser uma pessoa dominada pelo dinheiro, mas fala, o dinheiro, você é o meu servo. Amém? Porque eu sou o servo do Deus vivo, e Ele é dono de todas as coisas, e você não é o meu Senhor. Não seja uma pessoa que vai sendo dominado por essas coisas, mas você vai dizer, o meu dinheiro, tudo aquilo que eu tiver é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto aqui,
O versículo 34, a parte B, ele diz assim: então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, ensine os princípios que educam e transformam. A palavra de Deus nos fala muito sobre o dinheiro e como devemos agir com ele, jamais amá-lo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro. Queridos, tem pessoas que ele até quer vir para a igreja, mas fala, se o pastor falar de dinheiro, acabou. Ah, hoje vai falar de vida financeira, acabou. Ah, está falando de oferta, está falando de dízimo, ah, está falando de uma contribuição, de um investimento. Nosso Deus, um seminário de cura emocional, R$20, que absurdo, que preço caríssimo. Por quê? O dinheiro é o que ele mais ama. Ele já tem o Senhor da vida dele. Aquilo que tocou, mexeu, falou, bagunçou ali, nos princípios que estão regendo a vida dele, se é o dinheiro que tocou e tirou ele da fé, então ele tinha um amor para isso. É como uma pessoa que está vivendo no adultério, de repente chega a palavra de Deus e fala, ó, esse tipo de vida que você está vivendo é errado. Só que se ele não quer sair daquela vida, mais cedo ou mais tarde ele vai sair da igreja. E se a pessoa que ama o dinheiro, todo culto que ele vier, quando fala de oferta e de dízimo, aquilo ficar doendo no coração dele, ele não vai acabar não ficando. Por quê? Porque a cobiça dele, o Deus dele, o Senhor dele, é o dinheiro. E é por isso que a Bíblia está falando aqui, ó, eles se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Porque quanto mais você tem, mais você vai querer. Tem pessoas que têm tanto dinheiro e querem mais e mais dinheiro. E é interessante que a gente, nossa, fulano de tal é bilionário, ele está fazendo obras de caridade, ele tem não sei quantas ONGs, olha só, não vai deixar nada para os filhos dele, para a herança. Queridos, o cara quando é bilionário, o cara quando é muito rico, pode ter certeza, ele não está pensando só nos pobres, está fazendo aquilo muito mais para camuflar a renda dele, para desviar ali de imposto, para quando tiver um negócio de herança, desviar de imposto. Esse pessoal não é bobo. Porque os muito ricos, a Bíblia diz que dificilmente eles herdarão o reino de Deus. Dificilmente eles entrarão no reino de Deus. Não é o que diz a Bíblia? É ou não é o que diz a Bíblia? É. Teve um tempo atrás que o Neymar fazia um jogo, de repente no final colocava Jesus, 100% de Jesus, uma bandana. Você acha que o Neymar realmente é crente? As riquezas nos corrompem. Por isso nós temos que andar debaixo dos princípios de Deus. Porque, ainda que você tenha muito dinheiro, mas se a sua maior riqueza for a presença de Deus, o dinheiro não te afeta. Está me entendendo? Grave isso que eu falei. Quando Deus for a sua maior riqueza, a presença dele for o maior tesouro, as outras coisas não vão te afetar. Não esqueça disso. Isso serve não só para dinheiro, mas para tudo na sua vida. Amém? Continuando aqui, ponto 3. Não haja por impulso, apenas pela solução mais econômica. Versículo de número 35 e 36. Diz assim: já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Veja, pondere antes de gastar, não haja por impulso, veja se tem economias. No caso aqui do texto, se Jesus tivesse seguido o conselho dos seus discípulos, o povo tinha falecido no meio do caminho. A Bíblia diz que eles estavam num lugar deserto, um lugar ermo, longe. E de repente Jesus fala: despede o povo, para que eles vão para as aldeias e comprem. Agora imagina só, a aldeia é um lugar pequeno. Naquela época, era pouca coisa que tinha
nos mercados. A Bíblia diz que só de homens tinha 5.000. A maioria das pessoas que seguiram Jesus, e até mesmo na igreja, você verá que a maioria das pessoas que seguem a Deus são mulheres. Então vamos colocar que mulheres deveriam ter no mínimo ali uns 6.000 a 10.000. Se eles estavam levando os filhos, deveria ter pelo menos umas 15.000 pessoas. Não ia ter alimento para todo mundo. Num deserto, aquela multidão ia desfalecer no caminho, se ele tivesse chegado por impulso. Pela lógica, o certo era isso mesmo. Não, é o impulso mais correto. A lógica, vamos dispensar esse pessoal para que eles se alimentem. Não haja por impulso. Jesus não agiu por impulso. Ele não despediu aquele povo porque ele sabia que eles iriam desfalecer. E quantos de nós agimos por impulso? Você vai lá comprar uma brusinha. As mulheres aí gostam de comprar uma brusinha? Hein? Vai ali no shopping, né? Aí tá ali na C&A, na loja Rene, na Ranchoelo. De repente chega ali, um cartão, não tem mensalidade, é muito barato. Eu tenho 4 cartões, já estou devendo 2. Mais um, né? E a pessoa vai comprando ali, gastando um dinheiro que não faz conta, nem olha o extrato, e vai no impulso, e vai comprando, vai se amarrando, vai fazendo contratos que depois vão só prejudicar. E pasmem, muitas pessoas estão sofrendo nos seus casamentos, não é por causa de traição não, não é por causa de infidelidade, é por condições financeiras prejudiciais. Sabia? É claro que tem muitas pessoas que se divorciam por infidelidade, mas tem muitas pessoas que não estão vivendo uma vida plena no seu relacionamento, porque está descontrolado financeiramente. E aí vem para a igreja, não consegue nem adorar a Deus, porque ele está aqui, mas está pensando, meu Deus do céu, amanhã está vencendo aquela conta, e eu não tenho um tostão para pagar. Não é verdade? Eu acredito que você que está aqui me assistindo, não tem esses problemas, é ou não é? Amém? É para alguém. Ou que fique o ensino, né? A prevenção, é melhor prevenir do que remediar. Mas não haja por impulso. Jesus não foi impulsionado por aquilo que seria o mais lógico, ou aquilo que seria o mais fácil. Ele pensou no meio do caminho. Queridos, antes de você fazer uma compra, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que ponderar, você tem que calcular. Olha aqui esse texto, Lucas, capítulo de número 14, versículo 28 e 30. Jesus falou o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Queridos, a Bíblia fala muito sobre termos um controle financeiro. Fala sobre o dom da administração, em agirmos com sabedoria. Quantos crentes, às vezes querem comprar um carro, querem comprar uma casa, querem comprar alguma coisa, e não faz o cálculo, e depois fica colocando na conta de Deus. Queridos, pode ter certeza, que as dívidas, a miséria, a escassez, isso não é coisa de Deus. Isso é uma semente que nós plantamos na nossa vida por causa de um coração ganancioso muitas vezes. Amém? O meu filho, esses dias atrás, né, a gente estava andando, e ele perguntou para mim: pai, que carro que você acha muito bonito? Eu falei: uma Dodge Ram, né? A Dodge Ram é muito bonita. Quanto custa um carro desse? Acho que deve custar uns 500 mil. Você queria comprar? Eu falei: meu filho, nem se eu tivesse condições eu compraria. Para que um carro de 500 mil? Mas que eu acho bonito. Você perguntou um carro que eu acho bonito. Dodge Ram. Nem sei se é Dodge Ram, né? Agora é Ram só, né? Coisa assim. E ele falou: mas se alguém chegasse e te desse uma caminhonete dessa,
Foi a primeira coisa que eu faria, meu filho, é vender. Porque só IPVA daquele negócio eu não dou conta de pagar. Eu teria que escolher entre você, a sua irmã ou a sua irmã mais nova para vender, para comprar os pneus. A questão é que nós devemos fazer cálculos. Amém? Você que é casado, você tem que aprender a sentar com a sua esposa, aprender a sentar com o seu esposo e fazer cálculos. Quantos casais, cada um parece que segue a sua vida, não fazem o cálculo, se dá ou não dá para gastar. Ele está pensando nele, ela está pensando nela. Queridos, o dinheiro é do casal. Posso ouvir um amém? Repita comigo, eu sei que é difícil para os homens, mas muito bom para as mulheres. O dinheiro é do casal. Aleluia. Tem que sentar e fazer o cálculo. Vai comprar uma casa, vai comprar um carro, precisa daquele carro, as prestações estão no orçamento, você vê o tanto de gasto, se aquele carro estraga ou não estraga, aquela casa que você vai comprar, aquela escola que você vai matricular os seus filhos, aquele plano de saúde. Queridos, o meu filho e a minha filha do meio, durante um tempo tive plano de saúde, mas quando eu vi, não estava mais compensando. Hoje em dia meu plano de saúde chama-se SUS. Amém? Não estava compensando. Para que eu vou ficar gastando com isso aqui? Para quê? Tem pessoas que gastam às vezes R$100 numa conta de telefone. Sabe quanto que eu gasto no meu telefone? R$20 por mês, é pré-pago, eu coloco um bônus lá e está de boa, eu ligo para quem eu quiser. Onde eu vou, eu fico procurando Wi-Fi. Uso os dados só no último minuto. Para que eu vou ficar gastando R$100 no telefone? E gente, tem gente que está gastando dinheiro assim, ó. Cada saída é R$200, é R$300. É difícil, nós temos que começar a ponderar. Tem um ditado que diz, né? Deixa eu ver se eu lembro dele aqui. O meu gosto não está acompanhando o meu bolso. Já viram esse ditado? Que o gosto seu não está acompanhando o bolso? Quando o seu gosto não está acompanhando o seu bolso, olha para o seu bolso. Amém? Procura diminuir. Procura fazer mais comida em casa. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque como igreja, nós somos família. Aqui é uma igreja família, é ou não é? E muitos, às vezes, não tiveram uma educação financeira no lar, porque às vezes o pai era descontrolado, a mãe era descontrolada, ficava gastando dinheiro com bebida. E nós ficamos crescendo num ambiente descontrolado financeiramente. E você está num lugar que é um pertencimento, é uma família. E aqui nós temos que priorizar o ensino de princípios da palavra de Deus. Se Deus quiser, aqui podemos ter, daqui a um tempo, um grupo aqui que vai mexer com finanças. Controlar as finanças das pessoas. Ajudar a ensinar como você gerir a sua vida financeira. Porque isso é importante. Amém? Porque tem casais, digo não só aqui, mas em muitos locais, que estão sofrendo, não estão tendo felicidade plena, não estão tendo paz. Sabe por quê? Porque fizeram dívidas e não tem como pagar. Sabia disso? Tem uma pesquisa que eu vi recentemente, que fala o seguinte, que 40% de homens de idade entre 30 a 63 anos, contraíram uma dívida que não tem condição de pagar. Imagina só, 40%, meu Deus, isso é muito, isso é muito. Então nós temos que ter um controle da nossa vida. Faça como Salomão: Deus, me dê sabedoria para gerir a minha vida financeira. Amém, glória a Deus. Posso ouvir um amém? Um quarto princípio aqui, ó. Tenha um orçamento e use-o com sabedoria. Versículo 37. Ele, porém, respondeu, no texto aqui nosso do Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, isso exigirá 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Eu quero que você entenda que Jesus estava sendo didático para eles. Jesus estava mostrando o seguinte: eu sou dono de todas as coisas, eu tenho entendimento
de tudo, mas eu quero que vocês comecem a compreender o seu orçamento, aquilo que você tem. Amém? O seu orçamento, o que é orçamento? É aquilo que você vai estar gerindo, colocando ali, o que eu tenho. Eu preciso de alimentar uma grande multidão, mas o que nós temos? Eu quero ofertar na igreja, mas o que eu tenho? Eu quero comprar uma casa, mas o que eu tenho? Quais são as minhas economias? O que eu possuo? Queridos, veja, você tem que aprender a colocar no papel algumas coisas, se você é descontrolado. Amém? Quem é casado aí, diga amém. Eu não sei como é na sua casa, mas na minha casa tem um que é mais gastador e o outro é mais comedido. Mas como eu falei, o dinheiro é de ambos, a gente faz sempre a conta junto. E aquele que é mais controlado, que começa a colocar no papel. E o casal começa a fazer o orçamento, o que nós vamos gastar. Amém? Lá em casa, minha esposa nem preocupa com conta, é ou não é, Elis? Eu chego lá, tem dia que eu estou só com as contas, e eu vou fazendo ali, eu pego o extrato, e vou fazendo, vou gerindo direitinho, colocando, e ela fica despreocupada. Oh meu Deus, meu esposo está lá, Samuel, o carro estragou. Eu não vou falar, pego do seu dinheiro e conserta. Nosso dinheiro, é nosso, amém? E aí eu estou falando, a gente vai vendo, eu preciso de tal carro, preciso de outro, o imóvel eu preciso de trocar, essa parede precisa ser pintada agora. O que eu preciso de fazer? Quais são as prioridades? E nós vamos colocando as prioridades, amém? E nós vamos reduzindo. Tem uma escola, principalmente da minha filha do meio, vira e mexe, eles ficam inventando lá alguma coisa para a gente gastar. Ah, é a noite do pijama, é uma festa de empreendedor, alguma coisa. E eu vou falando para ela, ó, hoje, dessa vez não dá, minha filha. E ela fica, não pai, mas o que é isso? Todo mundo vai. Mas a gente fala o quê quando é pai? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo vai naquela festa do pijama. Minha filha, você viu o preço? Com isso aqui, eu posso fazer uma compra lá no supermercado, vou comprar isso, isso, aquilo, outro. Eu te levo ali no parquinho, que eu pago R$5, 10 conto ali, e já supre a sua carência dessa festa. Amém? Então nós temos que colocar tudo no orçamento, para saber se vamos conseguir ou não realizar aquele investimento, amém? Então coloca no seu orçamento, gasto com água, com luz. Se está gastando muito, procura reduzir. Lá em casa, às vezes, está gastando muita energia, vamos reduzir tal e tal coisa. A gente vai fazendo economias. Tem um dinheiro aqui, eu não dizimei porque faltou o dinheiro do dízimo. Coloca no seu orçamento, isso aqui é do dízimo, isso aqui é uma oferta especial, para investir também no reino de Deus. Amém? Às vezes, nós preocupamos com todas as coisas, mas coloque também no seu orçamento um investimento no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu tenho um mal na minha vida, eu não posso ver um cartão. Eu vou te dar uma ferramenta. Se você tem 3, 4, 5 cartões, pegue uma coisa que eu acredito que tem na sua casa, chamado tesoura, e faz isso aqui, ó. Se possível, fica só com um. Eu tenho apenas um cartão de crédito. Já me tentaram empurrar não sei quantos cartões. E eu falo, um cartão é o que eu basta para a minha vida. E eu fico controlando quanto máximo que pode vir numa fatura. Eu jamais faço aquele negócio. Fala, você pode pagar, vem aqui 2.000, você pode pagar parcelado. Meu amigo, você já viu o preço, o valor dos juros de cartão de crédito? Não se endivide. Fala para a pessoa que está perto de você, não faça dívida. Amém? Se você não pode comprar, não compre. Espere o tempo, faça uma economia, guarde dinheiro. Corte os cartões de crédito da sua vida. Não deixe o mal desse mundo, que é o quê? A ganância tomar de conta da sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas fulano de tal está usando um vestido bonito. Queridos, fulano é fulano, você é você. Fulano de tal comprou um iPhone 16. Para que você vai comprar um iPhone 16? Não é verdade? Temos que ter os princípios da palavra de Deus para regermos e não entrarmos
em períodos que vai tirar a nossa paz, o nosso sossego. Queridos, não tem coisa melhor do que você ter paz. É ou não é? Por isso, se você quer ter paz, siga os princípios da palavra de Deus, até nas suas finanças. Porque a gente pode falar, quer ter paz? Honre a sua esposa, seja um bom pai, ande em consagração, ore, tudo bem, mas depois eu não falo nada sobre finanças, sendo que está tirando a sua paz, é a sua vida financeira, e a Bíblia está nos ensinando como devemos nos portar com as nossas finanças, para que não venhamos servir de escândalo, mas para glorificar a Deus, porque não tem coisa pior do que alguém chegar e falar, eu não gosto de fazer negócio com crente, porque crente é enrolado. Não. Nós somos aquelas pessoas que honramos os nossos compromissos. Amém? Glória a Deus. Busque soluções paternais e não paternalistas. Versículo 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus era didático e sempre pronto para trazer um ensino. Nós devemos ensinar. Quando você está passando ali por um momento, seja até mesmo no relacionamento, que você possa nunca falar, eu vou estar abarcando isso aqui. Não, espera um pouquinho, vamos trazer um ensino aqui, tá bom? Perdeu aquele dinheiro? Não vai ter agora não, agora é só no final do mês. Vamos aprender a guardar, amém? Continuando aqui por causa do tempo, versículo 39 e 40, diz assim: então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupo de 100 e de 50. Outro princípio, organização. Jesus ia fazer a multiplicação dos pães, e eu não ia. A multiplicação dos pães e dos peixes. Ele ia fazer um grande milagre, mas veja, ele não fez de qualquer maneira. Deus ia operar no meio daquele povo, mas Jesus falou, espera um pouquinho, primeira coisa, estamos aqui num grupo aqui de milhares de pessoas, vai ser uma bagunça isso aqui, vamos nos organizar. Primeira coisa, todo mundo assentado, e não vai assentar num grupo grande não, vamos fazer grupos de 100 e de 50. Aprenda a organizar a sua vida financeira, amém? Glória a Deus. Organize. Tem gente que é uma bagunça, não sabe quanto está gastando, não sabe quanto tem. Que nem eu falei, gente, tem pessoas que nem olham o extrato bancário. Nós temos que ponderar aquilo que nós vamos conseguir fazer, ou se nós não vamos conseguir fazer. Outra coisa aqui, viva satisfeito e celebre com gratidão o que você recebeu. Versículo 41. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Veja, Jesus Cristo, a única coisa que eles tinham ali, era 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não falou, mas que miséria, mas que pobreza, mas que falta de suprimento. Aquilo que ele tinha, ele agradeceu. O grande problema de muitos de nós é que nós não somos gratos por aquilo que Deus já nos deu, por aquilo que nós temos, amém? Você tem que ter satisfação, ainda que é pouca coisa que você tem, mas aprenda a ficar satisfeito com as coisas mínimas que Deus está te dando. O avarento é insatisfeito, mas a pessoa que está cheia de Deus, ele vive satisfeito. Ainda que ele chega na casa dele, tem só 2 pares de sapato para ele usar. Ele não tem um closet cheio de roupa. Ele não tem possibilidade de todo final de semana estar indo no Agramados da vida, mas ele é satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Ainda que ele não está ganhando 10 mil por mês, é 1.000, 1.400, 2.000 reais, ele fala, Deus, que grato eu sou, porque tem pessoas que nem têm condições para nada. Hoje, antes de vir para cá, de vez em quando o Instagram me mostra uns negócios nada a ver, que eu nem sei por que está aparecendo aquilo. Mas apareceu um grupo lá na África, um grupo de pessoas, eles até falam engraçado, que eles falam tipo fazendo um estralo na boca, vocês já viram?
E eles juntaram para comer. Querido, se eu fosse missionário, seria a maior prova de fogo, de amor às almas, que eu passaria para comer a comida que eu vi eles comendo. Eles pegando um antílope assim, rasgando aquele bicho, comendo, fazendo um caldo lá, que eu não sei de onde é que veio aquela água. E eles rasgando aquele negócio, parecendo uma polenta lá, mas com granulado de mosca. E eu falei, meu Deus. E às vezes a gente fica reclamando da comida que nós temos. Nós não somos um país de primeiro mundo, nós não somos um país muito rico, mas queridos, o brasileiro sabe comer bem. Sabia? Quem já foi para fora que sabe o que eu estou falando? Nós comemos bem. Ah, pastor, não tenho dinheiro para comer churrasco direto. Mas você está comendo um bifinho, um franguinho, aleluia, glória a Deus. E ore para que Deus venha te abençoar, para que você venha crescer. Por quê? O apóstolo Paulo, ele sempre falava que estava satisfeito com a vida que ele tinha, ainda que tinha muita abundância ou não, mas ele sabia se contentar com aquilo que Deus estava dando para ele naquele momento. Amém? Queridos, às vezes você não está crescendo tanto que você queria, é porque Deus ainda está te preparando para algo maior, mas você está aprendendo. Você está aprendendo. Quantas pessoas jogam na loteria, de repente ganhará 50 milhões? E você vê, não é raro, pessoas que ganharam na loteria, ficaram milionários e perderam tudo. Sabe por quê? Porque eles não começaram lá de baixo. Ficou doido, não sabia com o que gastar. Quantas pessoas herdam fortunas, herdam bens dos seus pais e dilacera tudo? Por quê? Porque não foi eles que construíram aquilo. O pai e a mãe conseguiam manter porque eles construíram, lá do zero muitas das vezes. Agora aquele filho que herdou tudo, chegou de mão beijada, destruiu tudo, porque ele não soube como conquistou lá embaixo quando era pequenininho. Quem está me entendendo o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não amaldiçoe, não espragueje, ainda que você não está vivendo naquilo, naquilo que você sonha, mas fala, Deus tem mais para me dar, e se eu estou recebendo isso aqui, eu sou grato, porque eu sou satisfeito. Amém? Querido, só de você puder sentar na mesa, ainda que está comendo arroz, feijão, bife, frango frito, está sua família junto de você, aleluia. Você está conseguindo colocar um garfo na boca e engolir uma comida, aleluia. Tem pessoas que nem isso conseguem. Seja satisfeito pela bondade de Deus na sua vida, nas pequenas coisas. Ah, eu estou morando numa casa que nem rebocada é, mas você tem uma casa, tem gente que nem casa tem. O meu fogão, eu queria que tivesse 8 bocas, ele é 4 bocas, queridos, tem gente que nem fogão tem. Aleluia, eu vou ser grato, porque quanto mais grato eu for, Deus vai estar me preparando para subir mais na minha vida. Amém? Finalizando aqui, confie que a prosperidade está na mão dos doadores. Versículo 41 e 42 diz assim: em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Aleluia. No livro de Atos, no capítulo de número 20, 35, diz que é melhor dar do que receber. Eles estavam relembrando uma frase de Jesus: é melhor dar do que... Queridos, você nunca vai ficar pobre por ser uma pessoa generosa. Quem me ouviu? O que vai te empobrecer é a ganância, como eu disse, displicência, confiar em pessoas erradas, fazer negócios errados sem a direção de Deus. Mas jamais por ser generoso, jamais por ter um coração aberto em ajudar o próximo, jamais por ter o coração aberto em investir no reino de Deus, jamais isso vai te deixar pobre. Nossa, Deus, eu fiquei pobre porque eu dei um alimento para a pessoa que estava me pedindo um prato de comida, isso me empobreceu. Não, a Bíblia diz que aquele que é generoso
Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios, que eu acabei de falar. Coração generoso, Deus abençoa. Por isso que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Por quê? Porque quando você está dando, significa que você está tendo. Posso ouvir um amém? Se Deus está te entregando alguma coisa na sua mão, aprenda a compartilhar. A não ficar só para você, mas aprenda a compartilhar com o próximo. Aprenda a investir naquilo que você sabe que vai fazer bem para o seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Seja sábio, outro princípio, não desperdice. Isso aqui eu acho muito importante. Não desperdice coisas que você conseguiu no período de abundância. Versículo 43 e 44, a Bíblia diz assim: e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram quase 5.000 homens. Como eu disse, alimentou aqui no mínimo umas 15.000 pessoas. Jesus Cristo fez um milagre, fez ou não fez? Ele alimentou com 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou aquilo e alimentou uma multidão de milhares de pessoas. Daquela multiplicação, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Ele mandou jogar fora? Ele mandou fazer o quê? Guardar. Nós vemos aqui um princípio, que nós não devemos desperdiçar aquilo que estamos sendo abençoados. Tem período de abundância? Aprenda a guardar. Lembre-se da lição ali de José do Egito. Quantos se lembram? Ele revelou um sonho para Faraó, que haveriam 7 anos de grande abundância, mas haveriam depois 7 anos de grande miséria, de grande falta de alimentos no mundo todo. E aí o que ele falou? Vou aprender a administrar. E ele aprendeu, o faraó aprendeu a administrar com José, que mostrou para ele qual era o caminho das pedras. Disse o seguinte: ó, enquanto tivermos em tempos de abundância, vamos guardar em silos, em contêineres. Vamos guardar em locais esses alimentos, que vai servir tanto para a nossa subsistência, como de outros. Queridos, quando a coisa estiver boa na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Aprenda a economizar. Amém? Muitos aqui talvez são como eu, profissional liberal. Aprenda a economizar. Chegou ali um tempo de abundância, opa, vou gastar tanto, mas vou economizar o tanto, porque pode ser que o próximo mês não seja tão bom quanto esse. Tive aqui um aumento, tive aqui uma gratificação, vou aprender a guardar. Chegou o final do ano, 13º, vou aprender a guardar, para aplicar mais à frente. Em tempos de abundância, comece a se preparar para períodos que possam acontecer escassez. Nós tivemos a Covid aí, no ano de 2020, né? Queridos, fechou a torneira da minha subsistência. O que me ajudou muito foi as minhas economias, foi a minha poupança, porque se não tivesse, eu não recebi auxílio do governo, não recebi nada. Amém? Então nós temos que ter uma previsão para dias futuros, que podem ser dias ruins, e você está preparado para eles. Amém? Então quando chegar a abundância na sua vida, não vai gastando com qualquer coisa não. Aprenda a economizar, aprenda a não desperdiçar. Amém? E por último aqui, para nós finalizarmos, no versículo de número 45 e 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ou seja, prossiga trabalhando e orando. Não deixe de orar. Amém? Samuel, eu quero ser abençoado na minha vida financeira. Ore, trabalhe, continue fazendo o que você está fazendo. Não retroceda e saiba que Deus tem algo tremendo
para realizar na sua vida. Para concluirmos aqui, você é gerente dos recursos que Deus te dá. Tem um texto, quando eu vou tirar aqui as ofertas e dízimos, geralmente, eu gosto sempre de usar, que é aquele que fala assim, que quando conseguirmos casas, conseguimos bens e coisas do tipo, que não diga eu, foi o meu braço, a minha inteligência, a minha força que me deu isso. Não, não te esqueça que é o Senhor que te dá riquezas, que te dá força, que te dá inteligência, que te dá dons para você adquirir riquezas. Amém? Não se esqueça. Se Deus te colocou aqui, você nasceu no Brasil, saiba que Deus tem um projeto na sua vida, aqui neste lugar. Deus está gerindo a sua vida, e Ele está te entregando dons, está te entregando projetos, está te entregando uma mensagem como essa, para você repensar como é que está a sua vida, e colocar nos trilhos, porque Ele pode fazer coisas grandes. Ele tem colocado nas suas mãos projetos, e basta você então cooperar, no sentido, eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida, e eu verei a glória de Deus se manifestando em todas as áreas, até na minha vida financeira. Amém? Que você possa ser aquela pessoa que um dia, quando for dar um testemunho, fala, ó, eu fui uma pessoa que andei muito endividado, meu nome ficou negativado muito tempo, mas teve um dia que eu escutei uma palavra de Deus na minha vida, e eu tomei uma posição de colocar, de aplicar os princípios da palavra de Deus na minha vida, e na minha vida financeira, e a minha vida foi mudada. Amém? Que a sua vida venha servir de testemunho, que a palavra de Deus funciona para transformar as nossas histórias. Amém? Se coloque de pé então, por favor.